Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Em dicas de livros que refutam o arminianismo, vou passar para vocês alguns livros que existem no mercado editorial brasileiro, mas só depois da vinheta. Queridos, vamos apresentar para vocês algumas obras, não todas. Eu também tenho mais obras aqui que refutam o arminianismo, mas como eu pretendo me mudar nos próximos meses, eu não sei quando será, então há livros que estão lá em cima, outros livros espalhados por aí, então eu não consegui achar todos. Mas eu acho que os que já estão aqui já é suficiente para que a pessoa entenda que o arminianismo, eles acham que são irrefutáveis, mas, na verdade, quando eles são confrontados com a verdade bíblica da teologia da graça, é o que aconteceu com muitas pessoas. Eu conheço, por exemplo, aqui em São Paulo, quando eu visito alguma livraria, sempre alguém testemunhando. Por exemplo, eu conheci um rapaz chamado Daniel, onde ele estuda teologia no Mackenzie, e ele começou a ler livros calvinistas para refutar os livros calvinistas. E justamente aconteceu o contrário. Ele foi, a sua mente, pelos versículos bíblicos e a exegese apresentada pela teologia reformada, ele se tornou um cristão reformado. Não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Um amigo meu leu o livro Eleitos, né? Eu acho que não está aqui, de Norman Geisler. Ah, tá aqui, ó, Eleitos mais Livres. O objetivo de Norman Geisler não é fazer a pessoa se tornar um calvinista, mas ao ler esse livro, ele se tornou um cristão monergista, porque era tão evidente, né, os erros de Norman Geisler, né, o falecido Norman Geisler, o grande apologista, mas que na área soterológica, infelizmente, errou muito. Esse livro, por exemplo, não chega a lugar nenhum. Mas os livros arminianos estão por aí, espalhados, né? Mas eu acho que não precisava nem de livros que refutassem o arminianismo, porque o próprio arminianismo já se refuta. Você pega, por exemplo, a editora Reflexão, eles estão editando livros aí dos neo-ortodoxos, como Karl Barth, livros aí de liberais, né? E os próprios livros arminianos que eu leio, eles já se auto-refutam, ok? Mas eles não percebem. Então, a própria declaração de fé da Assembleia de Deus, ela se auto-refuta, certo? Você pega aqui, na página, por exemplo, 112, ela já se auto-refuta. Livros da CPAD, como Heróis da Fé, apresentam que, sem eles perceber, que a maioria que são os heróis da fé aqui são calvinistas. Entende? Não tem como refutar isso. Então, se a gente começa a ler os livros de editoras anticalvinistas, pelagianistas, semi-pelagianistas, eles começam a se auto-refutar. Eu tenho já alguns vídeos aí, não dá para refutar de ponta a ponta, porque a gente não dispõe de tempo para isso. Mas olha só a bitela do livro, né? Arminianismo, a mecânica e salvação. Eles mesmos se refutam, né? CACP, calvinismo recalcitrante, com suas declarações. Que amor é este? Eu tenho aqui vários vídeos mostrando as incoerências históricas do livro, né? Você pega então os livros do próprio arminianismo, eles se auto-refutam. Elias Soares, entendeu? Usando até argumento católico molinista. Então, não haveria necessidade de mostrar livros que refutam o arminianismo. Mas, vamos lá então, né? Começar por alguns. Como, por exemplo, você sabe que essa baderna que está hoje nas igrejas pentecostais, né? Evidente que não são todas, não vamos generalizar, mas a grande maioria, né? O mundo neopentecostal não precisa nem dizer, mas é fruto do quê? Do arminianismo e do teísmo aberto.
certo? O teísmo aberto é fruto do arminianismo. Então você pega livros como O Fogo Estranho, de MacArthur, está refutando o pentecostalismo na questão histórica. Né? Já começa essas igrejas com grandes problemas porque aderiram ao arminianismo. Tá? Cristianismo em Crise, da CPAD, combate o quê? O calvinismo? Não, o arminianismo. O Ricardo Gondim, quando escrevia bons livros, ele escreveu esse aqui, foi o primeiro livro no Brasil, né? A combater a teologia da prosperidade, praticamente. Esse mais este aqui, ó. Eles combatem o quê? Os erros implantados nas igrejas arminianas. Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade, Paulo Romero, Decepcionados com a Graça. Certo? São livros. Você vai me dizer, não, mas espera aí, eu não sou assim. Tudo bem, beleza. Só que a maioria das igrejas arminianas, elas pregaram um evangelho centralizado no homem, fruto do iluminismo. Consequentemente, os livros dos próprios arminianos combatem eles devido seu antropocentrismo. Okay? Então esse que é o grande problema do arminianismo. Igrejas arminianas, cedo ou tarde, aderem a algum tipo de problema sério. Ah, mas espera aí, existe igreja calvinista que são liberais. Existe sim, existe. Mas é todas? Não, não é todas. Tá? Existe igreja reformada que acredita no Evangelho da Prosperidade? Difícil, né? Difícil. Se existir, uma ou outra ali na esquina. Mas sobre a questão de livros, então a própria CPAD edita livros que refutam o arminianismo. Né? Por exemplo, Defendendo a Sua Fé, de Sproul. Se eles lessem aqui uma parte muito interessante aqui, mostra a refutação ao arminianismo. Existe a diferença entre contradição, paradoxo e mistério. Entendeu? Então os apologistas arminianos não falariam tanta baboseira se eles lessem um livro como este, por exemplo. Outra coisa, os apologistas brasileiros que são arminianos, se lessem um livro desse, por exemplo, Spurgeon versus hipercalvinismo, eles não falariam tanta besteira nos seus canais, nos seus escritos. O que eles estão rebatendo, muitas vezes, não é o evangelho monergístico, é o hipercalvinismo. Então, se vocês lerem esse livro aqui, pessoal, Spurgeon versus hipercalvinismo, você vai entender a diferença, sabe? Eu já vi escritos também de pessoas, teólogos aí arminianos, que dizem que Spurgeon, né, ele era arminiano, de certa forma. Mentira. Os 5 pontos do calvinismo de Spurgeon. Compra aí o Estandarte de Cristo, editora Estandarte de Cristo. Você vai entender que Spurgeon era calvinista dos 5 pontos. Tá bom? Livro da CPAD, Um Ato de Deus. R.W. Lutzer, um grande escritor reformado norte-americano, escreve esse belíssimo livro que refuta muitas argumentações dos arminianos, né? Porque os arminianos tendem a dizer que a teologia reformada faz de Deus o autor do pecado e do mal, justamente porque não leem livros como este, da própria CPAD, da editora pentecostal. Né? Então, é necessário de que eles venham a entender a fé reformada sem espantalhos e sem ser desonestos. Falar o que realmente diz a teologia reformada. E para isso acontecer, precisa ler, de fato, livros reformados. Uma grande bomba nuclear no arminianismo, sem dúvida alguma, é Caminhando na Perfeição, de Rômulo Monteiro. Rômulo Monteiro é da Igreja Batista no Ceará. Aliás, o Nordeste tem sido um grande point reformado nos últimos 20 anos. Né? O Nordeste tem produzido grandes escritores. E este livro, Caminhando na Perfeição, é uma refutação, tá, bombástica, certo? Dentro da exegese, inclusive, sobre Hebreus capítulo 6, que os arminianos gostam tanto de usar. Ele analisa exegeticamente Hebreus capítulo 2, capítulo 3, capítulo 12, capítulo 7, 9, 10, 11, 5, 6. As dificuldades de Hebreus capítulo 6. É um livro bomba, hein? Bomba. Se você que é arminiano ler esse livro aqui, vai ser prejudicial à sua saúde arminiana. O detalhe é o seguinte: livros como
Conversas à Mesa com Lutero, deveria ser um livro lido por todo arminiano. Por quê? Porque esse livro ele desmorona, ele estraçalha, ele acaba com muitos espantalhos feitos por escritores arminianos. Tá bom? Então, Conversas na Mesa com Lutero é um livro que deveria ser lido por todo cristão pentecostal. Ele chega a dizer coisas interessantíssimas, que eu não vou ler aqui porque não dá tempo, mas ele diz, por exemplo, Senhor Deus, por que deveríamos nos gloriar do nosso livre-arbítrio, como se fôssemos capazes de fazer as mais insignificantes coisas em questões divinas e espirituais? Quando consideramos que horríveis misérias o diabo trouxe sobre nós por meio do pecado, podemos nos envergonhar até a morte. Palavras de Martinho Lutero. E quando os apologistas arminianos, né, que me lembra bastante os jesuítas, tá? Quando você lê algumas obras dos jesuítas, aquela defesa contra a doutrina da eleição e da predestinação que eles fazem é muito semelhante. Agora, observe, muitos escritores arminianos, eles procuram se substanciar em concílios católicos e pais da igreja. Martinho Lutero, ele desmorona com essas questões porque ele era um padre, ok? Conhecimento de línguas originais da Bíblia, tá? Martinho Lutero era um padre, certo? Que levou muitos anos se aperfeiçoando nas doutrinas católicas. Então ele pode dizer em Conversas à Mesa com Lutero, ele pode dizer com procedência que os concílios que muitos escritores querem, no caso arminianos, querem se substanciar às suas doutrinas sinergistas, eles deveriam prestar atenção que Lutero, que era um especialista em concílios católicos, ele disse que praticamente de 60 concílios, somente 2 merecem um louvor, Nicéia e Constantinopla, que sustentaram e defenderam a trindade e divindade de Cristo, e outros 2, Éfeso e Calcedônia. São 4 concílios que merecem realmente o respeito dos evangélicos. Senhor Deus, o que são os concílios e convenções senão avidez e vaidade, em que os homens disputam títulos, honrarias, primazias e outras peraltices. Consideramos o que foi realizado por esses concílios em 300 anos, nada que não seja concernente à externidade de cerimônias, absolutamente nada no tocante à doutrina e adoração correta a Deus ou à fé. Eles não tratavam dessas questões, os concílios católicos, ok? Então, se todo arminiano lesse Conversas à Mesa com Lutero, da editora Monergismo, seria uma grande vacina para o arminianismo. Outro livro que eu já vi, inclusive, até o CACP anunciando, né? Documentos da Igreja Cristã. Esse livro aqui, queridos, é um remédio para o arminianismo. Se eles lessem aqui o Concílio de Trento, eles lessem os documentos da Igreja Cristã, eles perceberiam que vai contra, em muitos documentos, as documentações vão contra o arminianismo. Mas é questão de ler, né? O pessoal não lê, vai fazer o quê? Coisa de brasileiro, né? Brasileiros não gostam de ler, né? O Dom da Fé, o Dom de Deus, Tom Wells. Que livro, hein? Da editora Pes, fininho, ó. Livro aí de 114 páginas, muito bom mesmo. Da editora Monergismo também nós temos aqui O que diz a Bíblia sobre as doutrinas da graça. São pequenas 60 páginas, 66 páginas que vai mostrando os versículos de cada doutrina da graça. Um livro muito belo e onde eu vou, eu carrego este livro aqui. Da editora Monergismo, tá? Um remédio para o sinergismo, tá bom? Amigos ou Inimigos de Deus, de Jonathan Edwards, simplesmente Jonathan Edwards. Neste livro, da editora Pes, um livro pequenininho, né? Um livro aí que, pelo menos, eu acho que quando eles traduzem a obra do inglês para o português, eles reduzem muito o livro devido aos custos.
Existem centenas e centenas e centenas de obras reformadas excepcionais no inglês, no holandês, no francês, mas que não foram traduzidas para o português, tá? Mas esse livro aqui, Amigos ou Inimigos de Deus, você vai perceber que a ira de Deus é uma realidade da sua natureza e que o homem, todo homem, ele é inimigo de Deus. Um livro porto-riquenho muito desconhecido, mas chamado Ensinamentos que Transformam o Mundo, Miguel Nunes. Miguel Nunes é pastor da Igreja Batista Internacional em Santo Domingo, República Dominicana. O livro foi editado em português, muito bom, falando sobre as doutrinas da graça, excepcional, recomendação da BV Books. E um clássico, né, pessoal, que lá no inglês é umas bitelas, né, mas aqui foi reduzido, né. Temos apenas, quantas páginas? Vamos ver aqui, 100 páginas, da obra ímpar de Martinho Lutero, Nascido Escravo. Esse livro ele foi feito para refutar Erasmo de Roterdã, né? Porque a Igreja Católica, que é uma igreja sinergista, né? É uma igreja arminiana, né? Como assim arminiana? Pergunte para um padre os 5 pontos se ele acredita. Ele vai dizer para você que acredita nos 5 pontos. Tá? Então essa igreja sinergista, a Igreja Católica, Erasmo de Roterdã foi convidado pela Igreja Católica a refutar Martinho Lutero. Coitado de Erasmo de Roterdã. Martinho Lutero refutou ele de ponta a ponta em Nascido Escravo, uma obra da editora Fiel, vale a pena. Existem outras traduções também de outras editoras. Um livro também que foi bem reduzido para o português, mas também é muito eficaz. 79 páginas, Somente pela Graça, Abraham Butch. Um livro excepcional. Tá? Um livro também que refuta o arminianismo. Somente pela graça. Excepcional. Os teólogos arminianos, né, principalmente os apologistas aqui do Brasil, fazem muitos espantalhos da fé reformada. Eu digo porque eu assisto os vídeos dele e às vezes me dou risada bastante sozinho aqui. Infelizmente, não disponho de tempo para refutar de ponta a ponta tanto vídeo, tanto material contra a fé reformada. Aliás, gostaria de deixar uma observação. Não existe na internet tantos vídeos contra as seitas, Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas, Espíritas, mas contra a fé reformada é o que você vai achar mais. Por que será, hein? Por que será? A verdade ela seria combatida. Essa doutrina seria odiada nos últimos dias. Mas os apologistas arminianos, eles desconhecem esse livro aqui, Evangelização e Soberania de Deus. Parker, ele mostra, se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? Um livro da editora Cultura que deveria ser lido por esses apologetas sinergistas. Aqui refuta totalmente as suas argumentações, queridos, que vocês dizem que o calvinismo tira o ator da evangelização. Mas vocês não leem. Um livro antigo do saudoso James Kennedy, Verdades que Transformam, ok? Da editora Fiel. Um livro fantástico, Verdades que Transformam. Doutrinas cristãs para a sua vida nos dias de hoje. Nós vemos aqui Kennedy, saudoso pastor presbiteriano norte-americano, explicando sobre vários pontos das doutrinas da graça, entre a justificação, santificação, chamada eficaz, predestinação. Uma pergunta: possui o homem livre-arbítrio? Santificação, adoração, certeza de salvação, as boas obras, perseverança dos santos e por aí vai. Uma excelente obra para quem quer conhecer verdadeiramente, sem espantalhos, o que é a teologia reformada. Muita gente também fala muita besteira no Brasil, porque o Brasil, infelizmente, é um país que, infelizmente, né, pessoal, boa parte, né, não todos, evidente, mas boa parte dos cristãos brasileiros são analfabetos bíblicos, tanto da história da igreja,
como da teologia. Então eles aceitam tudo que o seu pastor diz, tudo que esses canais dizem na internet, mas eles não leem um livro deste. Santo Agostinho, João Calvino e Santo Agostinho, da fonte editorial de mais um nordestino, Fabiano Almeida de Oliveira, né? Um excelente livro de um professor e pesquisador de filosofia e teologia, do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com várias áreas de história de filosofia, história da cultura, ética filosófica, filosofia da religião. Quer dizer, o homem é cheio de diplomas, né? Fabiano de Almeida Oliveira, João Calvino e Santo Agostinho, para desmistificar muito do que os apologistas arminianos dizem sobre essa questão de Agostinho e João Calvino. João Calvino bebeu totalmente da fonte de Santo Agostinho. Será mesmo? Entendeu? Então, precisa ler esses livros aí, meu querido. Muita gente detesta, e muita gente que eu estou me referindo aos arminianos, detestam o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort não tem fundamento, o Sínodo de Dort não tem validade. O Sínodo de Dort é algo preconceituoso, foi feito pelos protestantes calvinistas. Será mesmo? Bem, esse livro, A Graça Maravilhosa, de Kevin Yost, né? Um livro da editora Trinitas, excelente livro, que vai te mostrar o que foi o Sínodo de Dort. Por que os arminianos foram rebatidos no Sínodo de Dort? Você vai ficar chocado com o livro A Graça Maravilhosa. Muita gente também, eu vejo nos vídeos por aí, nas escritas, inclusive de sites católicos, fazem verdadeiros espantalhos da pessoa de João Calvino. A Providência Secreta de Deus de João Calvino, da editora Cultura, vai ser um remédio para aquele que acredita nesses espantalhos feitos pelos apologistas arminianos. A Providência Secreta de Deus é um livro em português fininho, de 96 páginas, mas é um livro muito rico, muito precioso. Todo cristão deveria ler esse livro para ver verdadeiramente o que João Calvino fala sobre providência, predestinação, ok? Qual a questão da interpretação de Castellion, né? Castellion, que é tão enaltecido, Sebastian Castellion, em literaturas arminianas. Nós vemos aqui que Castellion, também como Calvino, acreditava na doutrina da predestinação ensinada pela presciência. Página 24 desse livro. Ou seja, o mesmo erro, tá, de Jacó Arminius era o mesmo erro de Castellion. E Calvino rebate Castellion aqui nesta obra, e é como se estivesse rebatendo Jacó Arminius. Ok? Então, esse livro é uma preciosidade. Preciosidade. Da eterna predestinação, uma resposta a Pigius, João Calvino, da pena de João Calvino. Este livro da editora Teófilos, né? É um livro assim monumental. Né? João Calvino, ele refuta os argumentos de dois inimigos da fé, que ao você ler esse livro, você dá a impressão que você está vendo João Calvino refutando os arminianos, os remonstrantes, entendeu? Inclusive, Calvino diz aqui que essas pessoas diziam que ele ensinava que Deus era autor do pecado e do mal, e ele rebate isso, entendeu? Da eterna predestinação, um livro que já é um clássico lá fora, mas aqui no Brasil chegou recentemente, graças a Deus, em português. Você deveria ler este livro. Mas também nós temos os espantalhos feitos pelos católicos, né? Espantalhos históricos. E um livro como esse daqui é um remédio tanto para teólogos arminianos como para católicos ou molinistas. Calvinismo, Abraham Kuyper, mostrando que o calvinismo é uma cosmovisão. Quando você fala sobre
Calvinismo, na verdade, você está falando, remontando a palavra, a questão de uma cosmovisão. Ou seja, a influência que teve o evangelho monergístico na economia, na cultura, certo? No Estado, na sociedade, nas artes. Ou seja, é um livro belíssimo, escrito por Abraham Kuyper. Eu recomendo para você, que já viu aí escrito em muitos sites católicos aquelas verdadeiras aberrações históricas, certo? Sobre os reformadores. E também, infelizmente, de sites arminianos. Os 5 pontos do calvinismo. Esse livro é muito belo, de 3 autores, da editora Monergismo, para você aprender realmente o que é fé reformada, o que é teologia da graça, o que é o evangelho monergístico. Esse livro aqui, ele realmente é um antídoto para a pessoa que ouviu somente inverdades pela internet. Está aqui os 5 pontos do calvinismo, da editora Monergismo. Você também tem os 5 pontos do calvinismo de John Piper, um livro muito barato que você pode adquirir também em qualquer livraria. Agora vou mostrar para vocês um livro que é um clássico, né? Vivendo para a Glória de Deus. É um livro belíssimo, certo? Onde o organizador é o Joel Bick, só Joel Bick, um dos maiores conhecedores de teologia puritana do planeta. Ok? O livro da editora Fiel, né? Esse livro, ele provavelmente não existe mais, mas você pode achar por aí em sebos, tá? Se você achar, compre urgentemente. Esse livro aqui é um antídoto às doutrinas sinergísticas, tá? Aqui ele mostra a extensão da expiação. Muitos dizem que é uma aberração a doutrina da expiação definida. Se você ler esse livro aqui, meu querido, é uma bomba nuclear na sua mente, porque você vai ser atingido pela verdade bíblica, ok? Tá aí, ó, Vivendo para a Glória de Deus, do organizador Joel Bick. Muitos também fazem verdadeiros espantalhos históricos e teológicos em seus vídeos pela internet, querendo dizer de que o evangelho monergístico nunca existiu, a não ser na pessoa de Agostinho. Mas existe um remédio, um antídoto para este engano, muito antes de Lutero. Um livro da editora Cultura Cristã, tá? Um livro simplesmente magnífico, um dos melhores livros que eu já li, que prova, se um católico, meu querido, lê isso aqui, se um arminiano lê isso aqui, um evangélico, ele vai ficar... Ele não tem como não passar para a teologia reformada. Não existe essa possibilidade, a não ser se ele não ama a verdade. Porque o livro é recheado de documentos históricos provando justamente o contrário do que você vê por aí nesses sites arminianos e católicos. Muito antes de Lutero. Não vou nem comentar. Agora tem um livro aqui também, vou dizer para você, uma bomba atômica. Calvinismo e Arminianismo Evangélico. Certo? Da editora Primícias. Esse livro é bastante volumoso. Ele tem aí 347 páginas de destruição do arminianismo. O livro é bomba. Bomba. Eu acho muito difícil uma pessoa que ama a verdade, que realmente sua mente é voltada para o que é certo, o que é correto, ele lê um livro desse aqui e não passar para a teologia reformada, porque o livro é dinamite. De John Giraltel, entendeu? O livro ele fala sobre eleição, reprovação, justificação, doutrinas correlatadas. O livro olha, sinceramente, não vou nem comentar muito, porque o livro é monstruoso. Um outro livro que refuta o arminianismo, se você tiver coragem de ler, o livro ele tem 686 páginas, A Doutrina de Deus, de simplesmente John Frame. Esse livro aqui, irmão, ele mostra sobre a questão do mal,
Ele mostra sobre a questão dos decretos no grego. O livro é, sinceramente, destruidor. Agora, tem que ver se a pessoa vai querer ler, né? São 650 páginas de uma boa literatura, conferindo com as escrituras sagradas. Outro livro também bem antigo, pela Vida Nova, é Sandstorms. Tá? Sandstorms, né? Um pastor também norte-americano, ele disse o seguinte aqui na contracapa: Deus elege pessoas porque elas creem no Senhor Jesus Cristo, ou Ele as elege para que elas creiam em Cristo? Olha só que diferença. O livro é bom demais. Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição de Sandstorms, da editora Vida Nova. Meu irmão, livro aqui é para quem realmente se desafia. O livro é bom demais. Um livro que desmascara também, né, e coloca por terra muitos mitos da teologia arminiana é O Legado Missional de Calvino, certo? Da editora Cultura. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O Legado Missional de John Calvino, mostrando o legado deste homem tão odiado, né? Eu só vejo aqui no Brasil Bolsonaro, acho que é uma das pessoas mais odiadas, né? Atualmente presidente, agora em 2022, né? Mas este homem aqui, olha, sinceramente, ele é odiado por todos os séculos, simplesmente porque mostrou a verdade bíblica, né? E aqui o legado missional de John Calvino desmorona com esses espantalhos. Muitos arminianos não entendem, né, os evangélicos não entendem a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tá aí um remédio para você. Mr. Maia, da editora Cruz. Depois que você ler esse livro, você vai deixar de falar tanta besteira por aí, tanto nos seus canais, como nos seus escritos. Tá aí um remédio. O grande teólogo brasileiro Mr. Maia, da editora Cruz, A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana, mostrando de fato como é que essa doutrina funciona. Infelizmente, muitas piadinhas, muitos memes são feitos na internet porque as pessoas querem desmoralizar a teologia reformada e fazem esses memes, essas piadinhas. Olha, você está dando um sorriso agora porque está predestinado você sorrir. Essas besteiras todas você vai se desmistificar quando ler esse livro aqui. Mas precisa ler, né? Um livro muito belo e muito grande, né? Um livro chamado Do Céu Cristo Veio para Buscá-la, de David Gibson e Jonathan Gibson, apresentado por Parker. Um livro fabuloso, pessoal. São mais de 795 páginas, onde você vai desfrutar de verdadeira teologia reformada e não de conversa fiada que você vê aí pela internet. O livro trata de vários assuntos: a expiação definida, a intenção da expiação definida, a punição divina, a nova aliança, Cristo o homem, controvérsia da graça universal. O livro é um show de teologia bíblica, né? Bem, existe livros que recentemente foram trazidos do inglês, como este aqui, ó, um clássico do italiano reformado, né, da editora John Calvino, tá? Editora Publicações John Calvino. Esse livro aqui é excepcional. Eu sempre falo da doutrina absoluta. E esse livro, quando eu vi o título, vi lá, Doutrina da Predestinação Absoluta, de Girolamo, o nome é meio estranho, né? Girolamo Sanches. Mas foi um grande homem de Deus que foi contemporâneo de John Calvino. E esse livro aqui, irmão, é uma resposta, tá? Ao seu sinergismo, que você não entende a Bíblia. Lê a Bíblia e vê somente pela presciência. Você não consegue ver
a doutrina da predestinação absoluta. São simplesmente 220 páginas de uma literatura fabulosa, onde ele aqui apresenta os espantalhos que são levantados pelos opositores. Temos também um livro que eu consegui num sebo, já não existe mais, mas é um livro tão rico, tá? Esse livro é da Ultimato, de 2014. Se você conseguir, pode comprar. Eu Sou Calvino, Controvérsias, Conversas com o Reformador, uma biografia. Esse livro é riquíssimo, meu irmão, riquíssimo. São conversas fictícias com o Reformador, onde ele vai respondendo, e as respostas são tiradas das institutas, das suas escritas, ou seja, como se fosse o Reformador respondendo mesmo. O livro, ele desmistifica muitas coisas, como por exemplo dizer que Calvino foi o ditador de Genebra, né? Que tantos sites católicos amam fazer essa afirmação, e de embalo os arminianos foram junto, né? Mas o livro é belo. Se você puder comprar, Eu Sou Calvino, da editora Mundo Cristão, de Elben Lene César, um brasileiro, tá? Você vai ficar espantado com esta obra. Agora um livro também que é dinamite. Dinamite. A Soberania Banida, de MacGregor Wright. Meu, o livro é... Pensa num livro que é bomba. A Soberania Banida é um livro que trabalha várias questões que são levantadas pelos arminianos. O livro é da editora Cultura. Olha, é um livro que todos reformados, pelo menos, deveriam ter e ler esse livro. O livro é excepcional. Precisa dizer mais alguma coisa? A soberania banida. No arminianismo, a soberania realmente é banida. Por mais que eles achem que não. Eles acham que não. Eles falam que isso é uma lenda, né? Muito bem. Quer uma bomba também? As Doutrinas da Graça de Boyce. James Boyce. Que livro, meu irmão. Você tá de brincadeira. O livro é da Anno Domini, tá? O livro é, sinceramente, chapado, como diz o pessoal por aí, né? O livro realmente mostra as doutrinas da graça de uma maneira, meu irmão. Vou dizer pra você uma coisa, hein? Não sei como é que esse pessoal realmente não aceita a verdade da fé reformada, porque esse livro aqui é detonação, tá bom? Mas temos também um brasileiro que fez uma tese, e inclusive foi para os Estados Unidos. Isso eu estou falando de uma pessoa que já morreu muitas décadas atrás. Samuel Falcão, um pastor brasileiro, morreu em 1965. Formou-se em bacharel pelo Seminário Presbiteriano do Norte em 1925 e se formou no grau em mestre em teologia nos Estados Unidos em 1947. Pastoreou várias igrejas no Pernambuco e lecionou em vários lugares. Samuel Falcão, meu irmão. Vocês que gostam de ficar falando que a teologia reformada é fatalista, determinista, sinceramente, tá aqui o remédio para vocês, olha. O livro é bom, hein? Bom demais. Uma refutação eficaz ao arminianismo. Voltando lá nos primórdios da Reforma Protestante, tivemos a satisfação de ver esse livro traduzido pela Thomas Nelson para o português, de John Knox, sobre predestinação. Meu irmão, pensa num livro que não fica com conversinha fiada. Pensa num livro que não fica com conversinha de politicamente correto, já vai no ponto. Tá aqui, ó, John Knox, sobre predestinação. Por quem Cristo morreu? John Owen. Sinceramente, até hoje não refutaram esse livro. O livro escrito por John Owen, as pessoas acham que é brincadeira, mas ninguém refutou o livro. O livro é... Se você ler esse livro aqui, meu irmão, Por quem Cristo morreu, você está perdido. Você está perdido. Toda essa teologia sinergista vai pro buraco. Experimenta ali aí, da editora PES, de Jonathan Edwards, o grande Jonathan Edwards, americano, né?
um dos maiores teólogos americanos, A Soberania de Deus na Salvação dos Pecadores, O Estandarte de Cristo, livro bomba. O antigo livro Eleitos de Deus de C.R. Sproul. Eu li esse livro, olha que livro, viu, irmão? Sinceramente, livro fala sobre a predestinação dupla, sobre, sabe, os supras, o infra. O livro é bom demais, entendeu? C.R. Sproul. Esse livro aqui eu ganhei do irmão Carlos do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu irmão Carlos. A Doutrina do Arrependimento, de Thomas Matson. Livro mostra da onde vem o seu arrependimento. Ah, você pensa que vem só do seu coraçãozinho, né? Ah, fui eu que levantei a mão e aceitei Jesus. Vai nessas histórias. Você ler esse livro aqui, você vai ver pela Bíblia, o irmão fazendo exegese pela Bíblia, da onde vem o seu arrependimento, tá bom? 5 Dilemas do Calvinismo, um livro bem fininho, de 102 páginas, comenta coisas bem interessantes sobre a questão das crianças, sobre a questão da dilema da responsabilidade, sobre o mal, sobre os bebês. Livro fantástico, tá bom? Da editora PES. Muito bonito, né? Parece madeira a página, né? Mais um livro que é uma destruição ao arminianismo, O Evangelho da Graça, de James Boyce. Esse livro aqui, meu irmão, é complicadinho, hein? Se você ler esse livro aqui, você tá perdido. A grande questão é que eles não querem ler, entendeu? Aquilo que eles não creem, eles não querem se autodesafiar. Você tem que se autodesafiar, meu irmão. Uma vez eu peguei um livro pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, eu era pré-tribulacionista, eu não queria ler o livro. A gente não quer se desafiar. Tem que se desafiar, meu irmão. O Evangelho da Graça, de Boyce, da editora Cultura. Fenomenal. Um erudito nos Estados Unidos, Joel Bick, A Segurança da Salvação, da editora Vida Nova. Para você que tem dúvidas nessa área, livro é muito bom. Livro A Difícil Doutrina do Amor de Deus, de Carson. Livro pela CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Livro de um brasileiro, editora Cruz, Leonardo Honda, que está se destacando bem aí no meio teológico. A Doutrina da Eleição na Bíblia e na História, da editora Cruz. Livro bom, hein? Vai na exegese, livro recomendável. Um livro do senhor Marcos Grangonato, talvez você ache só agora, só em sebo, porque o livro acabou, esgotou. As Tocantes Verdades da Cruz, de Marcos Grangonato, editora Redenção. Livro pequenininho, mas pensa num livrinho pequeno que é forte, hein? Ó. O livro também que eu considero uma bomba nuclear, Sola Gratia, de C.R. Sproul. A controvérsia sobre o livre-arbítrio ao longo da história. Ele vai dando ao longo da história a questão do livre-arbítrio, pelagem e tudo mais. Irmão, eu não sei como é que você não leu um livro desse ainda. O livro é tonelada. Bom demais. Um livro que refuta a questão de Wesley, aquela doutrina da perfeição de Wesley, está aqui dentro desse livro. Caminhando no Poder do Espírito, de Parker, da editora Vida Nova. Tem uma resposta aqui a Wesley. Ah, não, mas Wesley não falava da perfeição completa e absoluta. Tá bom, mas está aqui uma refutação que vale a pena você conhecer, uma refutação ao arminianismo wesleyano. Para você parar de falar muita besteira na internet, deixar de fazer um monte de fake news conforme você faz, está aqui a resposta. Teologia dos Reformadores, da editora Vida Nova. Foi ampliada e colocada mais alguns personagens da Reforma. O livro, irmão, é bom demais, hein? Como diz o mineiro, é bom demais. Vida Nova. Teologia dos Reformadores. Um remédio para você parar de fazer os seus espantalhos pela internet. Um livro meio desconhecido, tá? Mas é de um autor brasileiro, Oswaldo Henrique Hack. A Vontade Divina e Planos Humanos, Diálogos e Confrontos. O livro aqui é muito bom, pena que é desconhecido, tá bom?
Mas o livro ele trata da questão da vontade humana, da liberdade, que o homem tem liberdade. A teologia reformada não diz que o homem não tem liberdade. O que nós dizemos é que ele não tem livre-arbítrio, porque livre-arbítrio, só Deus tem livre-arbítrio. Tá bom? Agora, aqui ele desmorona com muita ficção que é ensinada pelo arminianismo. Também, uma resposta a essa questão é o livro A Soberania Divina e Responsabilidade Humana, de Carson. O livro é bom demais. Entendeu? Ele desmistifica essa questão de dizer que se uma pessoa pecou é porque, sabe, foi Deus que mandou ela pecar. Poxa, pelo amor de Deus, se ajuda um pouco. Martinho Lutero, uma coletânea dos clássicos, Vida Nova. Parabéns à Vida Nova, que edita vários livros maravilhosos, hein? Aqui, Martinho Lutero, você vai entender o pensamento de Martinho Lutero e como ele reprovava os escolásticos católicos, tá? E ele reprovaria muitos escolásticos, alguns escolásticos também reformados. Mas Martinho Lutero dá uma resposta aqui, fala um pouco sobre essa questão de Tomás de Aquino. Olha, livro bala. Estamos terminando, né? Porque senão não daria para mostrar tudo aqui, né? Mas olha lá, Teologia Sistemática, Sistemática da Vida de Weber Carlos de Campos. Dispensa comentários, né? O senhor Weber Carlos de Campos, né? Um homem que, quando partir, vai deixar um grande legado escriturístico no Brasil, né? Grandes obras, tanto ele como o filho dele. A Sistemática da Vida tem vários ensaios aqui, um livro volumoso, de mais de 500 páginas. O livro trata de várias questões, várias refutações, inclusive ao arminianismo. Não despreze um livro pela capa e nem pelo conteúdo de páginas. Esse aqui é o livro que você deve considerar. Joel Bick, um livro extraordinário, Calvino sobre soberania, providência e predestinação. Ele responde em apenas 80 páginas muitas questões que são levantadas pelos católicos e arminianos, certo? O livro é bom demais. Esse livro aqui, aonde eu for, eu vou levar ele. O livro é muito bom. Bem, as últimas 3 indicações, eu recomendo esse aqui também, A Herança de John Calvino, da Cultura, que é um livro fininho, 94 páginas, mas muito rico. E ele desmorona com muita ficção que é pregada pelos apologistas católicos e também arminianos. O livro mostra a influência de João Calvino sobre a educação, sobre a ética, sobre o governo, sobre a política, sobre a economia, sobre o lucro, sobre a cultura. Olha, o livro assim olha, sinceramente, pena que os brasileiros não gostam de ler, né? A maioria, né? Um livro que vai ser reeditado. Arminianismo proscrito, do apologista do Nordeste também. Estou falando para vocês que o Nordeste é um point reformado. Jailson Serafim, certo? O livro Os Dogmas Arminianos Condenados nas Escrituras e na História. Meu irmão, esse livro aqui, olha, é uma bomba de hidrogênio, sinceramente, no arminianismo. Se você ler um livro desse aqui e continuar arminiano, olha, sinceramente, é porque você não gosta da história da igreja e porque você não gosta da Bíblia mesmo, viu? Sinceramente. Esse livro é um clássico, já não fabrica mais. Se você conseguir achar, compre-o urgentemente. Editora Vida. John Piper, John Taylor, Paul Helzet. Teísmo aberto, uma teologia além dos limites bíblicos. Além de Piper e esses outros autores, pela Editora Vida, refutarem o teísmo aberto, de quebra, eles já refutam também o arminianismo. Entendeu? É uma refutação ao teísmo aberto, que é o craque do arminianismo. É o extremo do arminianismo, tá? Assim como o calvinismo tem o extremo do calvinismo, que é o hipercalvinismo, certo? Nós temos o extremo do arminianismo, que é o teísmo aberto. Mas esse livro aqui, meu irmão,
É um dos livros mais extraordinários que eu já li sobre essa questão da refutação ao teísmo aberto e, consequentemente, o arminianismo. Senhores, teria mais livros para mostrar para os senhores. Tenho livros lá em cima que daria aí umas 2 horas de vídeo, mas já deu para vocês perceber que tem muita literatura em português para você realmente conhecer o que é de verdade, sem espantalho, sem mentira, sem falácia, sem engano, o que é a teologia reformada, que é o evangelho monergístico. Tá bom, queridos? Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Deus abençoe, fique na paz. Amém.